Bom dia meu povo. Vamos lá, mais um videozão da semana, 29 de abril, feriado. Estamos aqui novamente no intervalo do exercício e tirei esse tempinho aqui para trocar essa ideia com vocês. Novamente estou aqui num lugar de costume que eu paro, né? Que é a Praça da Baleia. Hoje eu quero falar por um tema sério, polêmico. E verdadeiramente eu não sei nem se eu vou postar esse vídeo. Senti no coração, orei a Deus, pedi direção do Espírito Santo, porque é um assunto muito delicado, né? Eu já falei aqui um tempo atrás sobre um tema chamado Teoria da Prosperidade, um movimento que ganhou muita força aí há alguns anos atrás. Hoje em dia, apenas alguns segmentos ainda insiste em trabalhar forte nessa área, mas ainda tem muita gente aí, né, muito apóstolo enriquecendo aí em cima dessa teoria. Já deu para sentir que o tom hoje vai ser um tom um pouco agressivo, mas eu não tenho rabo preso com ninguém, só deu satisfação ao Senhor. Tem um texto muito conhecido, Malaquias 3, 9 e 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento nela. E fazei prova de mim, e verão se eu não abrirei as comportas dos céus e encherei os vossos celeiros, a ponto de não ter onde guardá-los. Palavra do Senhor, último livro do Antigo Testamento, muito utilizado aí em momentos do ofertório, nas igrejas. Que tem de mais nisso? Nenhum. Perfeito. Porém, muitas vezes nós vemos que as pessoas estão um pouco equivocadas. Lá em Jeremias, capítulo, se eu não me engano, 6, versículo 10, me corrijam aí, eu sei que é Jeremias, mas diz: buscar-me-ei e acharei quando me buscar de todo o coração. Onde eu quero chegar? 1 Timóteo, confundi, acho que 1 Timóteo 6,10, que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Depois você me corrige aí também, a memória está me faltando aqui. Mas, por que eu quero falar isso? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a continuação diz que, por conta disso, muitos dos irmãos até se desviam da fé. Mas hoje em dia eu vejo um movimento ao contrário. Pelo amor ao dinheiro, muitas pessoas não buscam o caminho do mundo, e que é muito correto. E eu tenho que ter sabedoria e delicadeza para falar sobre esse assunto. Porque muitas pessoas só se encontram e frequentam a casa do Senhor por conta das promessas, por conta da prosperidade que acompanha aqueles que creem. Isso é fato. Porém, Deus ele não quer que você busque a Ele pelo que Ele pode dar em termos financeiros, em termos da proteção. Essas coisas devem nos seguir, nos acompanhar. Não deve ser o motivo principal da gente estar ali. E a teoria da prosperidade ela leva pessoas a esse engano, a esse erro. E pessoas estão nas igrejas, frequentando as igrejas, mas estão debaixo de uma religiosidade, algo que foi criado pelo homem. A igreja contemporânea criou algo que não é a vontade do Senhor. Deus nunca prometeu que todo mundo ia ficar rico. Porque senão você vai pensar, pô, o irmãozinho ali está na igreja há 20 anos, pô, o irmãozinho está pobre.
Ah, então ele tem pouca fé. Ah, então aquele irmão ali, ele não é dizimista e ofertante. Deus está fazendo acepção e abençoando um e não outro. Deus está vendendo a bênção. De maneira nenhuma. Isso é criação do homem. Quem prometeu? Olha, a Jesus: dar-te-ei todos os reis dos céus, da terra, todos os reis da terra, melhor dizendo, se prostrar-me e adorar diante de mim. Essa promessa, essa troca, não foi Deus que fez, foi Satanás. Então devemos ficar muito atentos quanto a isso nesse tempo que nós vivemos agora, de globalização, de IA, de pessoas que estão relativizando coisas que são bases da fé cristã e da civilização moderna, que nós não sabemos onde vai chegar. Temos uma ideia, porque a Bíblia nos indica, né, que seriam dias maus, dias que muitas pessoas se apostatariam da fé, e se os dias não forem abreviados, muitos até que servem ao Senhor se desviariam do seu caminho, por conta do apelo do mundo, dessa onda que te leva. Mas a Bíblia diz que nós estamos na contramão desse mundo. O mundo quer enriquecer, quer fama, quer riqueza, quer status. Mas nós temos que querer aquilo que Jesus nos prometeu, o reino. Jesus prometeu o reino, prometeu que ele foi para o céu, tá junto de Deus lá, e ia nos preparar morada e viria nos buscar. Está tudo escrito na Bíblia, mas nós nos esquecemos e acabamos seguindo esse caminho sem nos aperceber e achamos que estamos adorando a Deus. Nós vamos lá nos altar, choramos, entregamos. Naquele momento, acabou aquele momento, ele já era. Já era. Eu vejo hoje igrejas seletistas, igreja que só tem rico. Ah, o pobre não pode ir lá? Pode, mas o cara vai se sentir tanto deslocado, porque o movimento é muito grande, todo evento custa muito dinheiro, o cara vai ficar constrangido. Eu mesmo já tive, no começo da minha caminhada, em uma igreja, e era tanto evento, era tanta coisa, e eu como membro e também fazendo parte ali dos que servem, tinha praticamente uma obrigação de estar em todos os eventos, porém eu não tinha condições financeiras para isso, porque era tudo caro. Não, se você estar aqui na obra, não é opção, tem que ser assim. E as pessoas se endividam. Eu vejo até em algumas igrejas tradicionais, e eu já vi isso em igreja tradicional, né? Os eventos, as irmãs, aqueles vestidos coloridos, caro, bonito, e às vezes a irmã não tem condição, mas a irmã fica com vergonha de ir com o vestido dela simples, e está no meio daquelas pessoas tudo bem arrumada, e a irmã botou o mesmo vestido do congresso passado, e repetiu o vestido, e aquele vestido da irmã, entendeu o que eu estou te falando? Esse movimento é que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu não sou dono da verdade, mas eu quero trazer um alerta. Queremos parar para pensar para onde nós estamos indo. O que nós estamos buscando, como nós estamos indo para a casa do Senhor. Porque se criou esse movimento, e isso é muito perigoso. Porque a casa do Senhor tem que ser um lugar sagrado, um lugar santo, um lugar de união dos irmãos. Porém, alguns lugares se tornaram verdadeiras instituições, que de fato são, porém se baseiam num modelo empresarial. Há pouco tempo eu vi uma situação onde o líder, o fundador de uma igreja grande, ele morreu, e eu gosto muito dessa igreja, e teve briga judicial para ver quem vai ficar ali no comando. Isso aí foi um escândalo para mim. Eu continuo visitando essa igreja, tenho muita afinidade. A essência é uma coisa que não se perdeu, mas isso aí manchou um pouco a história e o propósito que essa igreja foi fundada.
Na minha opinião, foi um escândalo. A viúva do pastor brigando para ver quem fica na liderança com o conselho. Por quê? Estão brigando pelo reino? Você acha mesmo? Não estão brigando pelo reino, estão brigando pelo dinheiro, aquilo que é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. Agora eu lembrei, esse é o texto correto. O texto de Jeremias, é Jeremias, não sei se é 1,10. Não, Jeremias, não lembro. Jeremias acho que é 1,10. Por aí. Que fala a respeito que buscaremos e acharemos o Senhor se buscarmos de todo o coração. Nós sabemos que procede do coração, que são as saídas da vida, é o que contamina o homem. Não é o que entra, é o que sai, é o que está em você, é o que você é, a sua essência. Então a essência do cristão tem que ser aquela que busca o reino. Ele não busca aqui na terra. Quem buscava aqui na terra, você lembra dos apóstolos? Lembra de Judas? Judas buscava aqui na terra, ele achava que a revolução ia ser uma revolução armada, né? E que no final das contas aí ele ia ficar bem na fita, bem financeiramente, ia ter um cargo de responsa, né? E quando ele viu que caiu a ficha que não era daquilo, o que ele fez? Traiu Jesus. Vigia. Nós somos pessoas inteligentes. A nossa fé tem que ser racional. Nós não podemos simplesmente nos deixar levar por movimentos que continuam aí e outros que virão. E outros que virão. Certamente virão. Porque Satanás ele lança sofismas. E ele sabe que a essência do homem ainda é uma essência caída. A carne ainda é o nosso principal inimigo. E ele se aproveita disso. E vai lançando uma sementinha aqui, a outra ali. E causa divisão, dissensão, facção. E surge ministérios novos, vindo de rebeldia. Porque é ele que é o rebelde. Ele traz essa essência, essa semente que acende dentro do homem. Ele fica como derredor, como a Bíblia diz, né? Como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele vê alguém que está fraco, vê um momentinho, vê que você já tem um espírito rebelde no teu coração, uma inveja, e ele espera a oportunidade para jogar a sementinha dele ali, e aquilo ali, ele vai crescendo, e aí vai. Então, nós temos que vigiar contra ao qual motivo está te levando para a casa do Senhor. O que está te levando ao Senhor? É o que Ele possa te dar? Ou porque Ele é? Fica esse alerta. Eu sei que muitas pessoas não vão concordar comigo. Talvez eu não tenha me feito entender totalmente, porque é difícil a gente falar assim. É mais fácil a gente fazer uma pregação e pesquisar e embasar muito em texto. Talvez fique mais claro. Porém, a intenção do nosso canal é essa espontaneidade. Não tem nenhum material físico aqui, a gente não sabe o dia que vai gravar, nem a hora, nem muito menos o tema. E eu sei que é um tema polêmico, é um tema difícil, mas que fique esperto, se atenta, porque nesse tempo muitas coisas virão para nos desviar do caminho. E tem muita gente que no final vai escutar aquilo que não quer. Afasta de mim, porque eu nunca vos conheci. Beleza? Fica alerta, falamos aqui só de Bíblia, é só algo para nos despertar. Fica atento aí. Guarda aí o azeite, porque Jesus está voltando. Bom dia, Deus abençoe. Essa foi a mensagem de hoje. Deixa no comentário aí se você concorda, não concorda, se você quer acrescentar algo. Nós estamos aqui para aprender também, tá bom? Grande abraço. Fui!